batia direto desde quando eu era criança. Cara, olha, aquilo me deixava muito irritada. Sério, me deixava extremamente irritada. Porque eu não conseguia entender o porquê que ele ficava me batendo, o porquê que ele era tão maluco assim, até porque eu era bem menor do que ele. Tipo assim, ele era muito mais alto, bem mais velho, e ele sempre me batia. E aí teve um dia que eu falei assim, não é possível, eu vou conversar com ele aqui e chega desse negócio, não quero mais saber. Conversei com ele e ele chegou pra mim, sabe o que ele falou? Ele falou exatamente assim, com essas palavras: eu estou te batendo porque eu estou te ensinando a viver. Porque a gente não sabe como é o mundo lá fora. A gente não sabe como você tem que saber se defender. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Mas eu, mesmo assim, eu ficava muito brava com meu primo. Ficava muito estressada, eu ficava... Olha, teve um dia que eu fiquei muito louca de cerveja com meu pai. Lá em 2015, eu tinha acabado de voltar de intercâmbio. Eu tava morrendo de saudade da minha família. E aí eu convidei meu pai para ir nesse choro na São Salvador. Você já foi? Ai, foi ótimo, a gente teve momentos juntos, bebemos muito. E eu sinto tanta saudade do meu pai. Vamos comigo lá de novo? Você precisa viajar e curtir sua vida. Para mim, o mar é renovador. A possibilidade de tirar férias, estar em contato com a areia, com o sol, com o mar, com o sal, iodo. Isso é tesão, isso é muito bom. Então você tem que fazer isso também. Não ter tempo para, não ter horário para acordar, não ter tempo para lembrar que tem que pagar a conta. Só férias, só curtir a vida. Não, eu não quero mais, eu não vou fazer mais o que as pessoas mandam. Chega! É tipo quando eu ia pra igreja, eu ia com minha mãe, mas eu não me sentia bem. Eu tava mais lá por ela do que por mim. Por mais que ela gostasse de eu estar ali presente, de certa forma eu também gosto de estar na presença dela, mas eu não posso mais frequentar lugares que eu não me sinto bem para agradar os outros. A minha mãe é um amor de pessoa, ela sabe que eu amo muito ela, mas eu também me amo. E foi nesse momento que eu parei para perceber que eu também tenho que seguir os meus ideais e quem eu sou eu, independente do que as pessoas dizem eu ser ou não. Eu preciso viver a minha história, ela já viveu a dela, agora eu preciso seguir o meu caminho. Eu precisei me reencontrar. Eu comecei a dançar quando eu era adolescente. E eu tinha muito medo de fazer aquilo. Mesmo que dançar significava trazer o que há de mais bonito em mim. Mas eu tinha medo. Eu saía de todas as aulas chorando porque eu me sentia muito incapaz. Eu queria ser perfeita e era impossível alcançar isso. E de tanto me cobrar, de tanto me sentir insuficiente, teve um momento que eu me perdi. Eu queria desistir daquilo, eu não queria mais dançar. Eu queria, sei lá, vender roupa. Só porque eu não queria mais ter contato com aquilo, eu tinha raiva. Toda vez que eu via alguém dançando, eu ficava com desgosto. E eu queria jogar meu celular na parede toda vez que eu via um vídeo de alguém dançando. E toda vez que eu dançava, eu não conseguia me olhar no espelho de tanta raiva que eu estava sentindo daquilo, porque eu não me sentia boa, não me sentia capaz. Mas teve um momento que eu subi no palco, depois de bastante tempo, e foi quando eu me reencontrei, e quando eu senti aquela energia do público, e eu me senti livre, e eu acho que dançar é sobre isso, é sobre ser livre. Eu estava outro dia procurando material para fazer um trabalho artístico e achei uma foto da minha tia, quando ela estava muito jovem, linda, décadas atrás, e isso me remeteu a uma época que nem existe mais, eu mesma não vivi, mas assim, acredito que uma época que tinha mais segurança, mais empatia, mais respeito, onde as pessoas ficavam mais preocupadas em ser do que aparentar ser, sabe? E isso também me trouxe a lembrança da minha mãe, que no caso é a irmã dela, que faleceu. E eu fico pensando assim, eu tenho que ser grata, né? Eu sou grata, afinal eu tô viva, eu tô com saúde. Eu tô com saúde, né? É o que importa. É isso. Cara, acho que eu aprendi a beijar no bico do Guaraná Antártica. Era eu e minha irmã, a gente tomava o Guaraná e quando ia acabando, sobrava aquele
restinho, a gente guardava umas gotinhas. E aí era o bico roçando na boca, a boca roçando no bico. E a língua entrava no gargalo, e o gargalo roçava na língua. Era uma sensação de prazer, acho que foi quando primeiro me despertou o prazer, assim, a consciência de que era bom aquilo. Acho que é por isso que eu gosto tanto de língua, da minha e da do outro. Eu odeio meu pai. Eu não gosto dele, eu tenho um desgosto por ele. Ele sempre foi aquele cara marrento, bruto, forte, que nunca demonstrava emoção, sempre era chato, brigava com tudo. A gente sempre tive muito problema com ele. Mas isso foi mudando conforme o tempo. Foi uma apresentação, uma coisa boba de escola. Sempre fui coisa de teatro, sempre gostava. E uma apresentação de escola, ninguém podia ir. Nem minha mãe, nem minha irmã. Eu estava triste por ter que apresentar sozinho, mas já estava aceitando. E quando eu cheguei lá, eu vi meu pai. Definitivamente não era a pessoa que eu queria ver naquele momento. Mas ainda assim foi importante. Eu acho que se eu não tivesse aquele momento, talvez a emoção que eu sinto por ele hoje em dia seria diferente. Cara, minha avó faz uma geleia de amora deliciosa. Eu lembro que quando eu era pequenininha, minha prima deu uns cotoquinhos, gente. Minha avó sempre levava a gente pra passear e pra catar amora, porque tinha que trabalhar, né? E a gente catava essas amoras, levava pra minha avó, fazia aquela geleia deliciosa. A gente brincava, se divertia. Essa árvore também, ela me traz muitas lembranças, sabe? Tanto é que esses dias eu sentei nela e fiquei lembrando do passado e do amor familiar. E daquela geleia maravilhosa que eu sinto uma saudade. Eu já te contei que eu já quis ser uma estrela? Quando eu era criança eu não fazia muita coisa. Eu estudava e eu lutava, eu fazia taekwondo. Então eu queria usar isso para tentar atingir esse objetivo. Quando eu recebi a notícia que ia ter um campeonato na minha cidade, eu fiquei confiante e querendo muito essa vitória. Quando chegou o grande dia, eu, numa mistura de medo, de ansiedade, de insegurança, eu acabei me perdendo. Eu fui desclassificado logo na primeira luta. E aí veio muitos sentimentos, um fluxo muito interno de dor e de fracasso. E a forma que eu aprendi a lidar com isso com o tempo foi trocando essa vontade de ter esse brilho, essa luz de um sonho pela sombra da insegurança, do medo e do fracasso. Menina, eu nunca pensava em ter filho. Adivinha por quê? Logo com 13 anos de idade, meu irmão com 5, eu fiquei órfã. Cresci com medo de morrer cedo, como minha mãe morreu, aos 39 anos. Só que a vida fluiu, eu casei e meu marido veio com aquela ideia, a gente estudou a possibilidade e planejou. Tive uma gravidez desejada. E quando meu filho nasceu, foi mágico. Antes, senti ele mexendo na barriga, mas o momento de conexão maior foi quando eu amamentei. Adivinha a novidade de hoje? Sua mãe foi pedida em casamento. Falei, jura? E ela? Ela falou, não quero não. Gosto muito de compromisso, tô muito afim. O senhorzinho que estava do lado falou, é? Chegou pra ela e falou, você não vai casar com ele não? Então você quer me namorar? Aí ela falou, quero. Aí eles estão, então tá. Pegou uma florzinha, deu pra ela. Agora você chega lá, os dois estão assim, ó. Mãozinha dada, olhando jarte. E a florzinha lá, pros dois. O amor não tem idade, né? E ela ainda, mesmo um pouco desconectada, ela ainda não. Eu acordo de manhã cedo, com meu irmão me acordando. E ele fala assim, Vitor, nossa avó faleceu. E eu fiquei paralisado, sem entender nada. E aí eu fui para a sala e vi toda a minha família chorando, se lamentando por que ela se foi. E aí eu não chorei com eles. E aí eu fui no quarto dela e eu vi o anel de casamento dela. E eu percebi que ela não estava mais comigo. Ela já tinha